Hoje é uma noite especial, você saiu da tua casa, uma grande certeza de Deus falar com você. Nós vimos através do louvor, a palavra de Deus falando, através do papo de glória, dos testemunhos, na hora das ofertas. Deus falando conosco, a maneira que nós devemos se portar diante do Senhor. E hoje é uma noite especial, como já falamos, e uma noite que você vai expressar tudo aquilo que você tem de gratidão a Deus, pelo aquilo que o Senhor tem feito na tua vida. Eu sou grato a Deus porque nós temos visto aí que Deus tem feito através do poder de Deus, através da ação dos filhos de Deus, as campanhas, os cultos que Deus realizado aqui. Nós vemos a mão do Senhor estendida, dando milagres, dando cura, libertação. E você está aqui nesta noite, com certeza, em busca de um milagre, em busca de uma resposta, em busca de algo que o Senhor tem reservado para você. Amém? Glória a Deus. Eu quero que você, agora neste momento, aproveitando que você está em pé, abramos a palavra do Senhor, que diz falar do salmista. A gente fala salmista da vida, mas o salmo não foi só escrito da vida. Mas vamos ver em Salmos, capítulo. Salmos, no número 1, verso 1. Salmos não tem capítulo nem versículo. O salmo é por números e versos. Amém? O Salmo 1 fala de algo muito importante que Deus falou comigo nessa tarde. Eu quero que você acompanhe o Natachão comigo, se você não tem a Bíblia. Você pode acompanhar o Natachão, bem? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos pecadores. Antes ter o prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, e qual dá o seu fruto com todo tempo, e suas flores não cairão, tudo o que fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que vem do espalho. Por isso os ímpios não subsistirão no dia do juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém, o caminho dos ímpios perecerá. Feche teus olhos. Senhor, meu Deus, essa palavra, Pai, é uma palavra vinda dos céus, não é minha, Senhor. Mas é a tua palavra que vai falar conosco essa noite. Espírito de Deus, eu sei que algo muito grande vai acontecer nesta noite. O primeiro é algo muito importante que está para acontecer, onde estaremos relembrando, através da Santa Ceia que o Senhor Jesus fez lá na cruz do Calvário, por mim, Senhor, por todos nós. Senhor, essa palavra, Senhor, vai falar em cada coração. E nós sairemos daqui, Senhor, contemplados com Tua graça, com o Teu poder, agraciados com Tua voz, com Tua unção de cura, de milagre, de libertação. Senhor, onde estiver um enfermo agora, onde estiver um pai, o Senhor está, Senhor, com alguém enfermo na sua casa, Senhor, da vitória e da cura. Se tiver alguém com dor aqui, Senhor, que veio o Senhor oprimido, dilacerado pelos problemas, pelas situações,
adversas da semana e da vida. Nós declaramos agora por terra. E que essa pessoa nesta noite venha ouvir a tua palavra que vai, Senhor, meu Deus, mudar a história de cada coração e de cada vida. Em nome de Jesus. Amém? Possa sentar glorificando a Deus e dando glória, dando aleluia. E quando você manda a glória para cima, Deus manda a glória para baixo. Amém? Glória a Deus. Nós temos visto, irmãos, ao longo do tempo, a sociedade, o mundo que vivemos, os dias estão passando e nós estamos vendo, irmãos, que as coisas estão indo de mal a pior. O que nós vamos falar hoje é muito importante para a nossa vida, para a nossa caminhada no Cristo Jesus. Nós estamos aqui com pessoas que estão procurando servir a Deus, buscar a Deus, estar na presença de Deus e principalmente fazer a sua vontade no seu tempo. E sabemos que prevalece em toda a nossa vida não é a nossa vontade. Nós queremos uma coisa e Deus quer outra. Às vezes não é a nossa vontade que vai prevalecer, muitas vezes, mas é a vontade do Senhor. Sabemos que a nossa caminhada não é uma caminhada fácil. Se eu perguntar para cada um de vocês, os irmãos, as irmãs, e quantos estão aqui nessa noite, e até aqueles mesmos que estamos assistindo, se eu perguntar para você se a tua caminhada está sendo fácil, com certeza você vai falar, pastor, não está fácil. E hoje nós vamos falar de algo muito importante em relação à nossa firmeza espiritual. Como que nós teremos uma vida firmada na presença de Deus? Como que nós teremos uma vida que nós estamos levando nesses dias finais? Porque nós sabemos, por que eu falo dias finais, porque são dias trabalhosos, como a Bíblia diz. São dias turbulentos, dias de batalha espiritual, dias que vêm muitas vezes que deixam nós cansados, deixam nós muitas vezes sobrecarregados, porque é uma luta espiritual que está acontecendo nesses dias. Nós estamos vendo a economia muitas vezes abalada, nós estamos vendo aí, irmãos, a situação financeira de muitos precária, pessoas que estão passando por momentos difíceis de saúde. Enfim, nós estamos enfrentando dias, irmãos, onde os homens, o ser humano, ou seja, a criação de Deus, tem sido, aleluia, muitas vezes experimentado pelos problemas. E hoje nós vamos falar de algo muito importante que vai nos alicerçar para termos uma vida melhor perante o Senhor. O salmista Davi, ele dá uma instrução para nós, nesse primeiro salmo, dizendo que o homem, o varão, quando ele está falando do varão, ele está falando do homem, mas também está falando sobre a mulher, sobre a criança, sobre o jovem. Ele está falando algo muito importante, que o que leva nós a ter uma vida regrada diante de Deus é andar segundo o conselho de Deus, não segundo o conselho dos homens. O que nós temos visto por aí, irmãos, que muitos têm dado ouvido a muitos conselhos, às vezes humanos, conselhos que muitas vezes não levam a um caminho certo, um caminho seguro, e levam muitas vezes o seu pensamento a mudar, muitas vezes, o seu jeito de você levar a tua vida em paz com Deus, para muitas vezes tirar a tua paz, o seu sossego, a tua tranquilidade. Eu tenho visto, irmãos, que Deus falou comigo essa tarde, dizendo assim que o Salmo primeiro fala algo muito importante para os nossos dias de hoje. E o conselho do Senhor, ele é um conselho que nos leva a adquirir uma vida abençoada. E se o mundo oferece um conselho diferente, é porque o conselho do mundo leva nós a ter uma vida o quê? Uma vida de pecado, uma vida de destruição,
uma vida de negação, uma vida de tantas coisas que nos levam às vezes a ser derrotados. E que o Senhor falava comigo hoje, que tinha pessoas que vão estar aqui hoje, estariam aqui, e precisavam ouvir esta palavra para poder alicerçar sua vida diante do Senhor. Como eu já falei, irmãos, nós estamos aqui dentro do culto, nós estamos louvando o Senhor, mas há uma batalha espiritual acontecendo nos ares. Há uma batalha espiritual acontecendo para que você não ouça essa palavra, para que você, durante a palavra, você venha ter sono, para que durante a palavra você venha ter cansaço, para que você não consiga ouvir, aleluia, a palavra e poder também praticá-la. Porque sabemos, irmãos, que o inimigo tem lutado nesses dias para tirar, aleluia, a bênção da tua vida, para tirar o conselho de Deus da tua vida, para tirar os propósitos de Deus da tua história e da tua família. O salmista Davi diz que nós não devemos andar segundo o curso deste mundo, ou seja, o conselho dos ímpios. Porque o caminho dos ímpios, irmãos, os pecadores, eles levam ao quê? A um caminho de destruição, a um caminho que muitas vezes não tem volta. Eu falei na sexta-feira, irmãos, perdão, na sexta-feira mesmo, eu falei aqui no culto à noite da campanha. E eu fui chamado na sexta-feira para orar com uma pessoa. Eu chegando lá, essa pessoa, irmãos, estava num momento bem assim, de vida assim, que só Jesus tem misericórdia. Estava lá numa cama, com bastante dificuldade para respirar. Só Jesus na casa. Se você olhasse, você ia dizer, olha, esse aí não vai viver nem aqui meia hora. E tem uma coisa, irmãos, porque aí você vai perguntar, mas por que levou essa pessoa a estar no hospital? Eu vou dançar o que eu estou falando. Eu cheguei lá e fiquei bem triste de ver aquela situação. E Deus falava assim comigo que muitas vezes nós temos oportunidade de estar na presença de Deus. Muitas vezes nós temos oportunidade de estar fazendo tudo que é certo para Deus. E no meio do caminho da nossa caminhada, nós ouvimos conselho mais das coisas do mundo do que Deus. E nos levam caminhos aí sem volta. E é uma coisa, irmãos, que Deus ele quer que nós tenhamos uma vida cheia do Espírito de Deus. Temos uma vida que leve nós a uma vida de paz, de tranquilidade, claro. Então, se for perguntar, mesmo assim, estando na presença de Deus, pastor, eu vou ter luta, eu vou ter problema, vai ter. Porque a Bíblia diz que no mundo nós tereis aflições, mas era para nós ter bom ânimo, e nós ia vencer este mundo como Cristo venceu. E quando eu olhava para aquele rapaz, aquele jovem que estava ali deitado naquela cama, e os enfermeiros do lar, você não sabe, você sempre trabalhou lá. Naquele pronto-socorro lá, irmãos, quantas pessoas que estavam ali gemendo, outras apagadas ali, só Jesus tocava. E aquele jovem sem respirar, inclusive, aquela ansiedade, assim, aquele jovem, assim, com a respiração bem precária, estava ali com uma oxigenação de 33%. Então, irmãos, a gente vê que a nossa vida não é nada. E tem uma coisa, irmãos, que quando eu estava orando com o jovem, falei para ele se aceitar com Jesus, ele só me escutava, não conseguia falar por causa da respiração. E aquele enfermeiro lá falou assim, olha, nós vamos ver que daqui a pouco nós vamos ter que vai, ele está bem, a respiração bem fraca. Eu falei assim, não, mas espere só orar por ele, que depois já vai fazer de mim. Então a gente vê, irmãos, que quando uma pessoa está lá na cama, quem sabe esse jovem teve uma oportunidade de estar na presença de Deus, com certeza. Todos nós temos essa oportunidade. Muitas vezes nós fazemos o quê? Nós jogamos a oportunidade no lixo.
Porque muitas vezes achamos que aquele momento não é para nós, achamos que aquele momento já não serve para nós, e não é um momento nosso. Por isso que o salmista Davi falou assim, olha, por isso nós não devemos seguir o conselho das coisas desse mundo, os ímpios que muitas vezes dão conselho errado para você. Tem pessoas que preferem se aconselhar com uma pessoa no mundo que vai dar um conselho às vezes errado, um conselho diferente, do que aquele que serve a Deus que vai dar um conselho melhor para você. E aí, o teu caminho muitas vezes é um caminho de morte, de destruição, e Deus quer nos livrar de todo mal. E quando Deus falava comigo assim, que aí Ele está falando sobre conselho e também está falando sobre se assentar junto com os seus conhecedores. O sentar-se, irmãos, o salmista está falando assim que não estou dizendo que você não possa sentar, às vezes vai para uma festa, você vai, quem sabe, em um lugar que tem muitas pessoas que não servem a Deus, mas estão ali juntas, às vezes se assentam conversar. Você assentar não é se assentar para conversar ou para ter um momento de comunhão, às vezes diferente, não. Você assentar muitas vezes é você sentar e fazer junto o que eles fazem. É isso que o salmista Davi falou, não se assente na roda dos conhecedores. Porque o Senhor Ele quer que você seja a diferença. Porque aonde você passar, as pessoas olham para você, olha, ali vai um verdadeiro homem de Deus, uma pessoa de Deus, um jovem de Deus, uma mulher de Deus. Porque nós temos que refletir a imagem de Cristo para as pessoas. E é isso que hoje Deus falava no coração, irmãos, que você tem uma firmeza espiritual na tua vida, você tem que transmitir na tua vida a presença de Deus. Não tem como as pessoas, às vezes, servir a Deus. Eu já fui, irmãos, falar com pessoas que já estavam na igreja, outrora pregavam, outrora cantavam, outrora estavam tocando seu instrumento na igreja, estavam buscando a Deus, mas hoje já não estão. Por quê, irmãos? Por fora da presença de Deus. Se você for perguntar para essa pessoa, ela vai falar para você, não, é porque eu estava lá, eu me frustrei por isso, por aquilo. Porque são pessoas que muitas vezes não andaram corretamente diante de Deus, e essa pessoa acabou se frustrando por outra pessoa. Por isso que é perigoso, irmãos, nós entendemos que nós, muitas vezes, por nossas atitudes, nosso jeito de falar, muitas vezes nosso jeito de agir, leva às vezes as pessoas a sair da presença de Deus. O salmista Davi fala mais uma coisa para nós, dizendo assim, olha, se tudo isso que muitas vezes o conselho, muitas vezes que nós não damos muita importância, e os caminhos que muitas vezes nós levamos não damos muita importância, aí o Senhor fala assim, mas aquele que está na presença de Deus, ele exercita e medita a lei do Senhor. O que é a lei do Senhor? É a palavra do Senhor. Não tem como você ter uma vida regrada se você não tem uma vida nesta palavra. Não adianta, irmão, você dizer que é cristão, você servir a Deus, você pode ficar 20, 30 anos dentro de uma igreja servindo a Deus, mas se você não seguir e tiver acesso à tua vida a essa palavra, nada vai adiantar. Por isso o salmista Davi falou assim, olha, antes nós temos o prazer, o que é prazer? É mais do que tudo, é você sentir o êxtase, é o prazer de meditar na palavra de Deus, de ouvir a palavra, de praticar a palavra. Eu estava louvando o Senhor ali, irmãos, e Deus falava comigo assim, filho, infelizmente muitos louvam a meu nome, mas louvam de lábios só. Mas seu coração está longe da minha presença. Deus, Ele quer nós, irmãos, que nós adoramos Ele em espírito e em verdade. O que é espírito e verdade? É quando você adentra os laços do Senhor.
Você já não age como ser humano, mas você age como um homem espiritual, uma mulher espiritual, que adentra os atos do Senhor para oferecer um louvor agradável a Deus. Eu sempre falo o seguinte, irmãos, que se nós fizermos alguma coisa para Deus, vamos fazer bem feito. Deus, Ele quer que nós façamos o melhor para o Senhor. Mesmo que às vezes custe, muitas vezes, situações para nós. O que a palavra do Senhor diz assim? Que o nosso trabalho não é em vão. Tudo que fazemos para o Senhor, haverá uma recompensa diante de Deus. Deus, Ele quer que nós vivamos nessa palavra. Nós andamos nessa palavra. Nós estamos vivendo nos últimos dias, irmãos, como falamos. E o Senhor me falava nessa tarde, seu filho, a minha igreja, ela está entrando numa transição. A igreja está entrando numa transição onde muitos estão sonolentos espirituais. Muitos estão dormindo espiritual. Pastor, mas eu estou meio acordado, estou escutando a palavra, não estou dormindo. Não, mas o Senhor está falando que muitas vezes nós estamos dormindo espiritual. A pessoa quando dorme, ela não escuta mais. Ela não pensa mais. Ela entra num estágio da subconsciência. Entendeu? Só você mesmo, o sono, você vai entender. Da tua subconsciência, ela vai agir dentro do corpo. Mas você vai ter entendimento. Você não vai saber onde você está. Porque você entra no estágio do sono. E é isso que acontece na vida das pessoas, irmãos, que as pessoas, isso que eu estou falando hoje é algo verídico. Que muitos não estão dormentes espirituais a ponto de não sentir mais nada. Porque quando a pessoa está no seu profundo, ela não vai sentir. Né? Porque ela está naquele sono profundo, ela está naquela dormência. E é isso que está acontecendo na igreja, irmãos. Deus, Ele quer uma igreja avivada. Eu já falei outra hora aqui que o Espírito Santo tem falado. Ele quer trazer um avivamento sobre a igreja do Senhor. Ele quer trazer algo que vai revolucionar esse avivamento para que haja milagres, haja maravilhas, haja poder de Deus, haja sinais de Deus no meio da igreja. Mas para isso acontecer, será que só depende do pastor? Será que isso depende só do louvor? Será que depende só da pastora? Do obreiro? Será que só depende da luz? Não. Depende do nosso Deus. O Senhor me falava assim, se nós queremos ver milagres, se nós queremos ver maravilhas de Deus, nós temos que entrar naquilo que Deus tem para nós. Aleluia. Há algo por vir, irmãos. Há algo por vir. Deus falou que, eu já tenho falado aqui, Deus tem mostrado sinais nessa terra. Sinais do povo para fazer o quê? Acontece lá, acontece aqui, acontece lá, mas ninguém tem importância. Aconteceu. Tem que acontecer? Não. Deus está mostrando que nós devemos despertar em poder. O salmista está falando aqui. O salmista está falando aqui. Glória a Deus. Essa semana eu vou vir aqui na igreja, mas eu vou ficar uma semana com o joelho para você só comigo. Tem alguma coisa aí que só Jesus faz. Irmãos, Deus ele quer que nós entendamos que Ele quer o melhor de nós. Aqui quando Ele está falando sobre meditar nessa palavra, ela faz nós
ser alicerçados. Se um crente não tem alicerce, não tem como subsistir no dia mau. Não tem como o cristão subsistir nos dias de luta. Você já viu uma pessoa preparada para a guerra? Ir de qualquer jeito? Pegar sua arma aí, despreparada, nem tá cuidando da sua arma, não está colocando um exercício aqui que aprendeu. Será que esse soldado, essa pessoa que vai para a guerra, ele vai enfrentar? Será que ele vai voltar para casa? Porque ele está despreparado. E aí o Senhor falava assim, pô, sabe por que muitos estão desistindo? Sabe por que muitos estão parando? Sabe por que muitos estão... olha, irmãos, no culto de Santa Ceia, eu não entendo. O culto de Santa Ceia, irmãos, é para a igreja estar lotada. Entenda uma coisa, irmãos, que a igreja precisa despertar em tempo. Nós queremos ter comunhão com Cristo, mas não queremos estar com Cristo. Mas o que é isso? É ter comunhão com Cristo, mas não estar com Cristo. O que quer dizer isso? É que queremos estar na presença de Deus, mas não queremos pagar o preço para estar na presença de Deus. Achamos difícil, irmãos, nosso trabalho aqui, nossos cultos são 2 cultos por semana. Normalmente 3, quando tem o culto das irmãs, na terça-feira à tarde. Vamos fazendo a oração que temos na segunda e depois outros trabalhos que tem por aí, às vezes decorrendo dos dias. Mas se eu perguntar para você, se você tem que ter um compromisso, aonde você vai? Mas é todo dia que você tem que fazer. E você já falhou nisso? Será que você deixou de fazer o compromisso? Será que você deixou dizendo, olha, hoje eu não vou porque eu estou cansado? Hoje eu não estou bem. Será que você faltou no seu compromisso? Será que você vai deixar de faltar? Eu tenho falado aqui, irmãos, que os valores nossos têm sido invertidos. E a Bíblia diz, irmãos, que para nós sermos abençoados, a Bíblia diz que nós temos que procurar e buscar Deus em primeiro lugar, para que as demais coisas não sejam acrescentadas. Deus, Ele quer estar nos ensinando nessa noite, dizendo assim, olha, se você estiver diante desta lei, e tendo prazer em estar estudando esta lei, estar lendo esta lei, e praticando esta lei que é a palavra, a Bíblia está falando assim que você será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. O que essas árvores, o salmista quis trazer como exemplo? Porque a árvore, quando ela está perto do rio, você pode notar as árvores que estão perto do rio correndo, você vai ver que essas árvores são mais verdes, são mais bonitas. Pode ver. Por quê? Porque as raízes dessas árvores estão